Não fique lembrando das coisas do passado. Quantas vezes nós nos deparamos revisitando o passado? Sabemos que tudo aquilo que passou, nós teremos que dar conta, assim como a palavra de Deus diz. Assim como a palavra de Deus, lá em Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 15. O ontem já foi, o amanhã também já foi. Ontem já foi, o amanhã também já foi, e hoje vamos prestar conta do que já foi. Prestamos conta de tudo que foi. Prestamos conta de tudo que virá. Mas às vezes nos pegamos o tempo todo preocupado com ontem, revisitando ontem, brigando por causa de ontem, tendo conflitos por ontem, e deixamos de desfrutar o presente que Deus nos dá. No domingo nós trouxemos aqui o plano de Deus para a nossa vida. O Senhor Deus, Ele quer nos revelar coisas novas, coisas que estão ocultas. Este ano foi um ano de grandes aprendizados, um ano de grandes vitórias, um ano de quebra de paradigmas, de quebra de estruturas, um ano que nós ganhamos muito mais do que perdemos, mesmo porque as nossas perdas foram ensinamentos, sejam de irmãos que morreram fisicamente e passaram desta vida para a vida eterna, irmãos próximos. Tivemos a lamentável perda da nossa irmã Cida, né? Minha sogra. Tivemos baixas nas trincheiras. Alguns irmãos partiram, outros irmãos chegaram. E às vezes isso nos prende no ontem. E não conseguimos descobrir a nossa vida, descobrir o propósito de Deus. Estava aqui agora há pouco conversando com um irmão, e o irmão me falando: nós precisamos comprar isso aqui, precisa comprar isso aqui, precisamos comprar isso aqui, precisamos comprar isso aqui. Tivemos toda uma insegurança aqui este ano. O proprietário colocou à venda, pediu um valor baixo, 3.600.000. Nós não tínhamos, não temos, mas nós temos aquele que é dono do ouro e da prata, nós temos aquele que é o Senhor, e nós vamos continuar orando, e o Senhor vai providenciar, o Senhor vai enviar, o Senhor vai mandar, nós vamos conseguir, porque nós estamos com Ele, amém? Mas nós não podemos nos prender, nós não podemos ficar presos. Não estou dizendo que você tem que ter amnésia, que você tem que esquecer, que você tem que apagar a sua história, porque a nossa história é o bem mais importante que nós temos, e nós seremos julgados pela nossa história. E às vezes esquecemos que o Senhor tem para nós novidade de vida.
Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Pastor, a minha vida está numa mesmice. Eu pergunto, você deixou as coisas do passado? Às vezes nós viemos para Cristo, mas nós queremos trazer o baú do velho eu, o baú da velha criatura. Nós queremos trazer... Quantos aqui já mudaram? Às vezes você muda de casa e quer levar com você um monte de coisa que você nunca usou e nunca vai usar. Às vezes você deixa lá no seu guarda-roupa aquela peça de roupa que você fala, quando eu emagrecer, quando eu emagrecer, quando eu emagrecer. Assim é com a nossa vida. Nós começamos a trazer lembranças, coisas que nos impactaram na verdade, coisas que mudaram o nosso tempo, mudaram a nossa história. Quando nós viemos há 30 anos atrás, quase 30 anos, de Santa Fé do Sul, nós deixamos casa, propriedade, deixamos família, deixamos amigos, irmãos, queridos, vizinhos, colegas, histórias. Só que aquela história, ela é uma história que ela pertence à nossa história. É um livro lido, que às vezes a gente precisa visitar. Eu vendi um veículo para minha cunhada, e ela não pegou o recibo na hora, dentro da família. E hoje de manhã ela vendeu esse veículo, e ontem ela falou, talvez vou vender o veículo, eu preciso do recibo. Meu Deus, que tragédia. Eu sabia que eu tinha posto aquele recibo numa pasta, mas eu tenho centenas de pastas. E em casa tem um lugar onde guarda isso, um baú. E eu comecei a revirar aquilo. E eu comecei a revirar histórias, relatórios, documentos, escrituras, contratos. E cada vez que eu folhava uma pasta, cada vez que eu abria uma pasta, eu lembrava de uma fase da história. Fases boas, fases não tão boas. Encontrei fotografias como eu era magro. Rascunhos de ideias, projetos de vida. E durante aquele período eu revisitei o passado. Mas logo eu tive que voltar para o presente. E se eu quiser ter um passado bonito, se eu quiser ter uma coisa nova, se eu quiser ter uma nova história, eu preciso entender que o presente que Deus me deu hoje, você não está aqui por acaso, Deus te deu um presente hoje, você está vivendo este presente agora, e amanhã ele vai ser o seu passado. Isso parece filosofia barata, mas nós podemos mudar o passado, nós podemos mudar a história. Nós não vamos mudar aquele passado, nós não vamos mudar 10 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós não vamos mudar semana passada, mas semana que vem, esse passado ele já está mudado. Salmo 102 diz assim, versos 27, mas tu és o mesmo, e os teus anos não têm fim. Deus é eterno, Ele muda os tempos. Tempo é para nós, relógio é para nós, Deus é atemporal. O Senhor Jesus,
Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Hebreus 13:8. Ele não tem essa noção de tempo que nós temos. O ontem, o hoje, o amanhã, para Ele é a mesma coisa, é o mesmo. Nós respeitamos esse tempo porque nós precisamos de algo que nos marque. Nós estamos aqui, vamos passar daqui a alguns momentos para um novo ponto no calendário. Para nós, isso é para nós termos a noção de finitude, para nós termos a noção de pôr pontos finais a cada dia. Então, comece a pôr pontos finais. E comece a escrever uma nova história, um novo tempo. Vamos sonhar de novo, vamos nos permitir de novo. Quando fui responder uma notificação que nós recebemos aqui do proprietário, da proprietária, ela nos notificando, porque nós temos o direito, nós temos preferência na compra. Eu não respondi que nós não queríamos comprar, eu não respondi que nós não compraríamos. Eu disse para ela: tenho uma proposta para te fazer pessoalmente, marque uma reunião. Porque eu sei que o Senhor vai prover, de alguma forma o Senhor vai prover. Alguém me disse hoje: pastor, olha, vou ganhar na Mega. Eu falei: você jogou? Joguei, fiz bolão, fiz isso, fiz aquilo. Eu falei: eu acho que eu vou ganhar na Mega também. Mas o senhor jogou? Eu falei: não, não joguei, mas eu tenho tanta fé que eu vou ganhar na Mega, que se for para ser, o boletinho lá, o comprovante vai aparecer na minha mão. Porque se eu jogar é sorte, se aparecer na minha mão, é resposta da fé. Pastor, o senhor é ignorante? Não, não é ignorância. Estou dizendo que as nossas crenças são outras. A nossa fé. Eclesiastes diz: tudo tem um tempo determinado. Há tempo em todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Mas o Senhor diz: rasgue o tempo. Rasgue o tempo. Muda o tempo. Tinha uma música que eu ouvi, eu não entendi essa música. Quando eu era criança eu escutava: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. O que você está esperando? A palavra de Deus diz que tudo que eu pedir ao Pai crendo, Ele vai me conceder. Ele vai me conceder um novo tempo, Ele vai me conceder uma nova história, Ele vai me conceder um novo momento, Ele vai me conceder uma nova expertise, Ele vai nos conceder tempos. E se a bênção aparecer na sua frente agora, o que você vai fazer com ela? Vai ficar com medo? Anteontem, uma pessoa me contou um testemunho. Ela me disse: pastor, eu lembrei de uma coisa que o senhor me falou há 10 anos atrás, lá no Parque Industrial. E o senhor tinha me dito que se eu quero alguma coisa, eu tenho que ousar e tenho que pedir. E eu tomei coragem, eu entrei em contato via Instagram com uma pessoa, e eu pedi uma oportunidade de emprego naquela empresa, e é muito difícil conseguir uma oportunidade. Eu fui chamado para uma entrevista, eu pedi de manhã, fui chamado para uma entrevista à tarde. Falei: e você foi? Eu tive medo.
Medo nos bloqueia, medo nos trava, medo nos coloca, medo até um certo ponto. Ele te faz com que você restrinja. E aí é uma confusão entre medo e temor. Temor é respeito, temor é respeitar os seus limites e ousar em cima disso. Agora, medo é contraditório. O medo te leva à beira do abismo e ao fracasso. O medo nos envergonha. Às vezes nós não cremos, porque o medo está contrário à fé. Aí a palavra de Deus vai dizer: pregue a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Está preparado? Ah, não, eu vou me preparar. Não, você já está preparado, você já tem. O Senhor não vai te provar além das suas forças, Ele não vai colocar você para ser envergonhado, Ele vai te lançar e você fala: pastor, eu estou passando por um deserto. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, o deserto é lugar de milagre. O problema é que às vezes, até mesmo no deserto, nós nos acostumamos tanto com o milagre, que nós não valorizamos o que Deus está fazendo, como foi dito aqui no domingo. De dia uma nuvem trazendo sombra, de noite uma coluna de fogo, carne, codornizes, maná, a roupa não envelhecia. Deus sempre está presente. Diga assim: Deus sempre está presente. O Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não existe lugar que Ele não esteja. Ainda que você fale: não, Deus não está em mim, Ele está em você. A sua negativa não muda a onipresença de Deus. Ele criou tudo, Ele criou todas as coisas. Ah, mas Ele criou o diabo também, Ele criou o inferno também. Às vezes nós achamos que as coisas ruins para nós que acontecem, o que é ruim para você pode não ser ruim para o outro, para o teu irmão. Mas Ele vai dizer, e Ele chega a uma perspectiva. O que é um novo tempo? É uma renovação espiritual. O que é esse novo tempo? É renovar, é buscar mais, é ler mais. E aí eu pergunto: onde está a sabedoria de Deus na sua vida? Onde está a presença de Deus? Deus muda tempos. Tudo depende de como eu olho. Quando a gente vai estudar sobre memória, e a gente teve uma aula muito bacana esses dias sobre memória, e a professora, ela é pós-doc, uma pessoa muito requisitada, faz parte de vários grupos de estudo no mundo, e ela estava falando sobre a memória, e ela disse: olha, toda vez que eu visito uma memória ruim, ou uma memória boa, eu sinto as mesmas coisas daquele dia que aconteceu aquilo. Ah, mas e se eu perdoar?
se você não significa, se você não ressignifica, se você não dá sentido, se você não fecha, você continua sentindo as mesmas coisas. Por isso que tem pessoas que têm ódio umas das outras, têm raiva uma das outras. Quando vai falar de alguma pessoa, de alguma situação do passado, chega a escumar o canto da boca, chega a fazer espuma. Porque visita aquilo. Mas e se nós criarmos novas ideias, novas memórias, sermos nova pessoa? É difícil porque é um campo desconhecido. Eu confesso para os irmãos, eu sou uma pessoa previsível, 100% previsível. Eu ando nos mesmos lugares, nos mesmos horários e vou para a mesma rua. Tem dia que eu chego no trabalho, que eu não lembro nem como que eu cheguei, mas eu sei que eu fui pelo mesmo lugar. Porque a gente cria rotina na nossa vida. Às vezes a gente cria uma rotina de reclamação, às vezes a gente cria uma rotina de raiva, às vezes a gente cria uma rotina de falar as mesmas coisas, dos mesmos momentos, dos mesmos negócios, das mesmas ideias, e ficamos ruminando aquilo dentro de nós. Nós temos muitos projetos ousados, audaciosos, mas às vezes a gente levanta e tomamos uma pancada de uma cana na cabeça, uma vara, e quem nos bate à distância. Num comentário no Facebook, num comentário no Instagram, em uma subjetividade, em uma palavra coloquial, você já fica nervoso. Olha, estão me mandando diretas ou indiretas, estão me ofendendo. Então precisamos ter sabedoria. Daniel capítulo 2, versículo 21. Por favor, Daniel capítulo 2, versículo 21. Diz assim: Deus está no controle, Ele muda as estações, estabelece reis e Ele traz o novo. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus está no controle de tudo. Daniel capítulo 2, versículo 21. Por favor. Olha, sabedoria, inteligência, entendimento. E às vezes a gente não quer fazer isso, a gente não quer ter inteligência, a gente não quer ter entendimento. Nunca se falou tanto em inteligência emocional como nos últimos tempos. Nunca se falou tanto sobre sabedoria. E nunca se levantou tantos falsos profetas quanto agora. Homens sofistas, pessoas que falam daquilo que não compreende, falam daquilo que não entende, daquilo que não vive, mas é bonito, vende, atrai seguidores. E a esperança, queridos, a vida é um vapor, a vida é um vapor. Como que é isso? A vocês jovens agora, temos uma vida toda pela frente. Mas você que cruzou já uma certa linha da idade, você começa a fazer conta.
E agora que você fala, não, agora que eu estou experiente, agora que eu estou sábio, agora que eu... A vida vai se afunilando e vai se estreitando. O corpo já não responde mais como respondia. A memória já não está tão boa como era. O sono já não é mais tão proveitoso como era. E os sinais da idade vêm, a vida é um vapor. E às vezes a gente está tanto preso no passado que nós não pegamos para viver o novo. Ah, porque eu estou assim, porque a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. E aí você chega no momento que acontece alguma coisa, você fala, eu não aguento mais, para mim acabou. Não, você aguenta. O seu corpo, ele está dizendo para você, você não aguenta, mas você vai descobrir no dia seguinte que você aguenta muitas coisas. O fim é só o começo. Só que se nós não colocarmos fins em algumas histórias, se nós não colocarmos fins em alguns relacionamentos, em algumas pessoas, mas o fulano foi ingrato comigo, o fulano não teve gratidão, meu irmão, não tiveram gratidão com Cristo, você acha que você é melhor que ele? As mesmas pessoas que ele curou, as mesmas pessoas que ele libertou, as mesmas pessoas que ele prosperou, foram aquelas pessoas que gritavam, crucifica-o. Você acha que você é melhor que ele? Você acha que eu vou achar que eu sou melhor que ele? Estava compartilhando aqui domingo na hora da chuva, a história de uma pessoa que estava com câncer em estágio 4, condenada à morte. Nós igrejas oramos, eu fui lá e ministrei uma oração e uma unção, a pessoa foi curada e passou um tempo, a pessoa começou a fazer coisas, eu falei, mas aquela bênção já não serve mais, assim como não servia para o povo no deserto. O povo no deserto via o milagre dioturnamente, nós vivemos o milagre dioturnamente, e às vezes nós não valorizamos. E eu estou convidando a igreja a ter um novo olhar para a vida, um novo olhar para a igreja. Nós precisamos ver, se nós vamos ficar nesse lugar, então vamos abraçar, vamos deixar aqui bonito, vamos deixar isso aqui vistoso, vamos deixar isso aqui uma casa maravilhosa para os filhos do Pai, e uma casa maravilhosa para que Ele habite, conforme está lá em Êxodo 25, e me farão um santuário, para que eu esteja ali perpetuamente. Esse local aqui, quando construiu esse prédio, começou com material de construção, já logo depois ficou fechado por anos e anos e anos. Ficou fechado de 2011 a 2017. E nós viemos para cá. E aqui nós ungimos, e aqui nós construímos ideias, e daqui nós construímos outros projetos, e temos o projeto de construir um novo templo, um templo bonito, um templo grande, um templo... Mas nós não vamos construir nada se nós não mudarmos a nossa mentalidade. E às vezes a nossa mentalidade é uma mentalidade empobrecida porque nós estamos olhando às vezes só para nós mesmos. A palavra de Deus diz, dei-vos será dado. Às vezes nós queremos só receber, Senhor, me dá, e o que você tem dado para Ele? E não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo com Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Tudo que você precisa está na busca e no conhecimento do Senhor. Não importa quantas faculdades eu tenha, quantos cursos eu tenha, ou posses que eu tenha,
Isso vai passar, mas a eternidade não passa. E a igreja contemporânea, ela perdeu essa noção de eternidade. Ela é uma igreja do agora, é uma igreja da experiência, é um fast food gospel. E às vezes nós não nos exortamos, nós não nos admoestamos uns aos outros, nós não aceitamos que nos corrigimos uns aos outros. Para Deus não existe a palavra eu. Quando a palavra eu foi introduzida, foi por Lúcifer. Em Deus é nós. Nós somos mais que vencedores. Nós somos irmãos e co-irmãos em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos pela cruz. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, simbolicamente, hoje nós temos uma passagem, estruturalmente nós temos uma passagem, documentalmente hoje nós temos uma passagem do dia 31 para o dia 1º. Então, a partir de aqui a alguns minutos, nós teremos um ano novo, 2026. Mas nós vamos passar para o ano novo com a bagagem velha? E essa bagagem, ela não é uma coisa que eu cate e leve comigo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de mente, eu estou falando de decisão, de transformação, de me importar. Seja grato, porque você está aqui. Com a devida escusa, Arnaldo, você achou que você ia passar desse ano? Deus te deu o milagre da vida. Irmão Arnaldo tem lutado contra um câncer gravíssimo. 2, metastático. Tenho certeza que as notícias que ele teve era questão de dias. Tudo bem, passou pelo médico e já logo teve um diagnóstico terrível. A vida passa a ter outro sentido. Será que você precisa de uma coisa que te coloque um freio, que te coloque diante da morte? Assim como está, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o que é isso? Determinação e direção, autoridade, governo, domínio do Senhor sobre nossas vidas. Entender o que Deus está fazendo, entender o que Deus está, qual é o movimento do Senhor na nossa vida, por que nós estamos sendo às vezes provados. Deus te trouxe aqui agora. Deus te trouxe aqui agora porque Ele quer te usar com intrepidez, para você deixar a sua marca na história desta terra e a sua marca na eternidade. Os homens antigos, os grandes conquistadores, eles não queriam conquistar riquezas, eles não ligavam para riquezas, eles queriam conquistar autoridade. Eles queriam perpetuar os seus nomes. Preste atenção numa coisa, irmão. O maior patrimônio que você tem é o tempo que Deus te deu. É a sua vida. E com que você está aplicando o seu tempo? No que você está gastando o seu tempo nessa terra? Porque o carrão vai ficar, a casa vai ficar,
Nós temos direito, nós temos que conquistar, nós temos que ir para cima, nós precisamos ter. Mas nós não podemos deixar de desconstruir essa visão, porque às vezes queremos tanto ter que nós somos só aquilo que temos, nós não somos mais nada além de que isso. Algumas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. E às vezes você está numa ânsia, numa sanha, você está com uma gana por dinheiro, por trabalho, por tudo, e esquece do principal. Deus te deu um presente que só tem uma vez, que é essa vida aqui na terra. E ainda que você viva a eternidade, por que você está sofrendo hoje? Pastor, eu não escolhi sofrer, escolheu sim. Porque você pode mudar o jeito que você está vendo tudo que você está vendo. Se o teu olho for bom, tudo terá luz, até mesmo no meio das trevas. É impossível uma cidade igual São José do Rio Preto, com quase 2.000 igrejas, ter tanta gente perdida, tanto tráfico, tanta coisa. Porque a igreja está se tornando uma coisa light, uma coisa dietética, flexível, elástica. Não importa o pecado que você comete, importa se o seu dízimo é bom. Se o seu dízimo for bom, a gente tem um jeitinho aqui para justificar o seu pecado. Essa cristandade, esse cristianismo moderno, ele está abaixo do chulo. Porque isso não é cristianismo. Isso é uma adaptabilidade para que eu sobressaia sobre nós. Então vamos fazer PNL, vamos fazer uma programação, vamos fazer UAU, vamos soltar cheirinhos, vamos criar clima. Querido, Jesus não é clima. Ele é quem Ele é. O Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que venceu por mim, por você. E Ele te diz, presta atenção, você vai ter aflição. Nós queremos pregar um evangelho sem aflição, nós queremos pregar um evangelho sem batalha, nós queremos pregar um evangelho sem luta, nós queremos pregar um evangelho de coisas maravilhosas, de felicidades e sorrisos. E vou te dizer uma coisa, quando a palavra de Deus diz, esse mundo jaz do maligno, por que você quer se mundanizar? Só uma bebidinha. Ah, pastor, é pecado beber? Não, questão de pecado. A palavra de Deus diz aí, aquele que sabe os seus próprios olhos para misturar bebida forte. A palavra do Senhor diz para não se embriagar. No nosso país, um copo de cerveja você já está embriagado, é considerado crime dirigir tendo tomado. Então por que nós queremos ferir a lei? E queremos dar jeitinhos e jeitinhos e jeitinhos e organizar formas e formas e formas. E como nós vamos viver o novo tempo se nós continuarmos sendo os mesmos? E eu quero encerrar com este texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, santa e agradável vontade do Senhor. Não fique na forma, não se conforme. Mude. Vamos cometer erros novos. Vamos descobrir coisas novas. Vamos trazer para o pastor problemas novos. Chega
Chega dos problemas velhos. Você pode ser um velhinho com um problema novo. E vamos começar uma nova história. Em nome de Jesus. Pastora, por favor, eu quero orar com você. Recline sua cabeça.